Fala pessoal do canal, bom dia a todos. Pessoal, mais uma vez quero desejar a vocês um ótimo dia, agradecer a todos vocês, os nossos novos inscritos nesse canal, dizer a você, né, que está chegando novo nesse canal, pessoal. Esse canal é um canal de desenvolvimento pessoal, um canal de autoconhecimento, um canal também de desenvolvimento espiritual. Desenvolvimento espiritual. Por que desenvolvimento espiritual, Ricardo? Desenvolvimento espiritual, pessoal, porque tem muitas pessoas que ainda nos dias atuais tem muita dificuldade de alguma forma acessar, vamos dizer assim, né, o lado espiritual dela. É uma pessoa muito racional, porém é uma pessoa que tem dificuldade de aceitar algumas coisas que não estão no nosso controle, né? Estão mais ligados à questão da vida espiritual dessa pessoa. E aqui não estou falando, né, pessoal, de religião, de religiosidade. Nós estamos falando de espiritualidade. Nós vamos fazer alguns vídeos trabalhando essa questão, porque eu acredito que tem muitas pessoas que precisam desenvolver esse lado espiritual, porque tem muitas pessoas que sofrem por terem de alguma forma a dificuldade de aceitar que a vida nesse mundo ela não gira em torno só do físico, né? Nós sabemos que a vida em si ela é baseada, nós somos, né, um ser humano, porém a nossa vida é dotada de corpo, alma e espírito. Mas nós vamos deixar isso um pouco mais para frente, quando nós começarmos a entrar em vídeos relacionados a desenvolvimento espiritual. Então, desde já eu quero te pedir que você se inscreva, pessoal, nesse canal, compartilha esses nossos conteúdos, compartilhe os nossos vídeos, mande aí nos comentários algum assunto que você gostaria de estar aprendendo a respeito do desenvolvimento espiritual, a respeito do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, que a gente vai estar trabalhando junto nesses nossos conteúdos, ok? O conteúdo de hoje é um conteúdo, pessoal, que nós estamos dando continuidade à gravação de vídeos que nós estamos falando a respeito da construção da autoimagem. Nós estamos construindo aqui, né, a autoimagem, porque nós entendemos que a autoimagem ela é aquilo que me habilita de alguma forma, que me auxilia num processo de um bem-estar, de uma vida nobre, de uma vida boa, porque a autoimagem é a maneira que você se vê, é a maneira como você enxerga a vida, é a maneira como você vê o mundo, como você toma as suas decisões, os seus relacionamentos. Tudo isso é impactado por causa da sua autoimagem. Nos nossos vídeos anteriores, pessoal, nós falamos algumas características, né? Nós já estamos aqui trabalhando nessa questão, nós já estamos fazendo alguns comentários, já falávamos algumas coisas, né? Como que a nossa autoimagem ela me influencia, quais são os benefícios de se construir uma autoimagem, o porquê que nós temos que construir. Então aqui eu posso dar vários exemplos, né, pessoal? A nossa autoimagem, só para quem está chegando agora, eu vou falar resumidamente. Como eu disse, pessoal, a autoimagem é a maneira como eu percebo a vida. A autoimagem também ela tem uma relação com a minha autoestima. Então, automaticamente, se eu tenho uma autoimagem positiva de mim mesmo, eu vou ter mais facilidade para me relacionar com outras pessoas.
automaticamente isso também vai refletir na minha vida profissional, em todas as áreas, em todos os aspectos. Porque a autoimagem é a forma que eu me vejo positivamente ou negativamente. Então, pessoas que de alguma forma têm a sua autoimagem elevada, positiva, são pessoas que têm a capacidade de enxergar o mundo de uma ótica mais, vamos dizer assim, mais bela, mais bonita. Então, são pessoas que conseguem lidar com muita facilidade com os desafios da vida, sempre enxerga tudo como experiência, não como perda, sempre enxerga os desafios como oportunidades de crescimento, de desenvolvimento. Toda situação que acontece com essa pessoa, ela muitas das vezes ela vai conseguir de alguma forma lidar com ela muito bem e vai tirar sempre o aprendizado daquela situação em si. Então não importa o que essa pessoa esteja vivendo, seja vivendo em tempos de dificuldades ou em tempos de muita prosperidade, vamos dizer assim, mas são pessoas que sempre vai estar de bem com a vida. Então, a pessoa que tem uma autoimagem positiva, pessoal, é uma pessoa, muitas das vezes você vai ver uma pessoa muito feliz, muito alegre, muito sorridente e também, mesmo que não seja muito sorridente, mas é uma pessoa que sempre vai estar alinhada com a vida, sempre tem aquele hábito de acordar pela manhã, sentindo muito grata pelo simples fato, pela oportunidade de ter a vida, né? Agora, a pessoa que ela tem dificuldade, vamos dizer assim, que ela tem uma autoimagem distorcida, mais para o ponto negativo, e eu quero até aqui corrigir uma fala minha do vídeo anterior, logo vou falar sobre o que, mas já a pessoa que tem uma autoimagem distorcida de si mesmo, são pessoas que têm dificuldade de lidar com essas mesmas situações que já foram mencionadas aqui. Então é aquela pessoa que qualquer coisa tira ela do sério, que já acorda pela manhã muitas das vezes reclamando, questionando, reclama do trabalho, reclama da vida, dos relacionamentos. Então são pessoas muito negativas, são pessoas que tudo para ela está ruim e que ela não vê de alguma forma que as coisas que acontecem de ruim, na verdade, são oportunidades de crescimento. Então, essa é a grande diferença em pessoas que têm a sua autoimagem positiva, mas também as pessoas que têm a sua autoimagem negativa. Então, o positivo sempre vai ver os desafios da vida como oportunidade de crescimento. Agora, já as pessoas de autoimagem negativa de alguma forma, né, distorcida, vamos dizer assim, essas pessoas de alguma forma sempre vão enxergar problemas como problemas mesmos. E muitas das vezes acaba que verdadeiramente essa pessoa se torna um imã de atrair coisas negativas, porque geralmente a mentalidade delas estão sempre voltadas para o que pode dar errado o tempo todo. Agora, as pessoas de mentalidade positiva sempre estão olhando as coisas numa nova perspectiva, sempre vendo a vida como uma oportunidade de crescimento, de lidar com os desafios e perceber que aqueles desafios de alguma forma pode produzir algo que vai agregar muito na vida dessa pessoa. Então, é muito importante, pessoal, é por isso que eu tenho sempre batido nessa tecla e acredito que às vezes os vídeos ficam até um pouco repetidos, mas o que você precisa saber é o seguinte, a repetição, pessoal, é a mãe do aprendizado. Então, quanto mais você repete, quanto mais você aprende a respeito disso,
automaticamente isso vai ficar mais fixado na sua mente e você vai conseguir ter a capacidade aí de mudar isso que você quer mudar. Então, resumidamente, como eu disse, então as pessoas que têm uma autoimagem positiva conseguem sim enxergar a vida em uma outra perspectiva. Já as pessoas que têm uma autoimagem distorcida de si mesmo, ela sempre vai olhar tudo no lado negativo das coisas. Então, se acorda chovendo, estragou o dia dela. Se ela acorda um pouco mais tarde, estragou o dia dela. Então tudo está ruim. O tempo todo você vai sempre ver essa pessoa. E sabe o que é o maior desafio, pessoal? É que nós, que graças a Deus conseguimos de alguma forma, através dos estudos, através da oração, da meditação, através do conhecimento e da sabedoria, modificar essa estrutura, porque ela pode ser modificada quando você entende que você tem uma autoimagem distorcida. Você pode trabalhar nisso, eu já falei até nisso em vídeos anteriores. A autoimagem, pessoal, ela pode ser construída, então não importa como você é até hoje, é possível você construir essa nova imagem e passar de uma pessoa negativa para uma pessoa positiva. Então o maior problema dessa pessoa é que você já deve ter ouvido falar que pessoas que são machucadas, pessoas que são feridas, elas têm a tendência também de ferir outras pessoas. Então, geralmente, esse tipo de pessoa, ela sempre está alfinetando o outro, ela sempre está, de alguma forma, apontando os defeitos do outro, ela está sempre, de alguma forma ou de outra, meio que inconscientemente, mas muitas das vezes acaba como se diz, tentando ferir a autoestima e a autoimagem do próximo. Agora, quando você pega uma pessoa de autoimagem positiva, ela sempre está tentando levantar pessoas. Ela sempre está tentando construir coisas e não destruir, ok? Então, essa é a importância da gente entender como que a autoimagem ela pode afetar na minha vida. Por quê? Eu quero até falar a respeito disso. Porque se você tem uma autoimagem distorcida, pessoal, você sempre vai ter a tendência a olhar mais para os seus defeitos do que para as suas qualidades. Então, você sempre vai ser aquela pessoa que sempre vai frisar mais os seus defeitos do que as suas qualidades. Então, muitas das vezes, o que acaba acontecendo? Você não consegue, muitas das vezes, nem mesmo enxergar que de alguma forma você possa ter pontos positivos. Porque geralmente você só vai olhar para o lado negativo. Então, se você é uma pessoa que tem hábitos, que tem vícios, que tem outras coisas, você vai sempre colocar como um ponto grande aqueles problemas em si. Então, às vezes, você até tem pontos positivos, mas porém, como você é uma pessoa de autoimagem distorcida, você sempre vai ter a tendência de olhar pelos seus pontos negativos e automaticamente também, como eu disse, vai acabar também querendo ferir outras pessoas. Então, é aquela pessoa que no trabalho ou no relacionamento, você entende? Ela sempre está apontando os defeitos do parceiro. Ela está sempre no trabalho, ela sempre está apontando os lados negativos das pessoas que trabalham juntamente com ela. Nunca tá bom, nunca consegue chegar no objetivo. Tudo que a pessoa faça não consegue impressionar, porque aquela pessoa sempre está olhando as coisas por uma perspectiva negativa. Porém, o positivo, a pessoa que tem uma autoimagem definida, que sabe o que quer, que tem uma boa autoestima, é uma pessoa que sempre está alegre com a vida, sempre grato pelas oportunidades, sempre grato pelo simples prazer da vida, o simples prazer de viver, de acordar pela manhã vivo. Essa pessoa é aquela pessoa que sempre vai estar elevando as outras pessoas.
Então, ela sempre vai estar apontando os pontos positivos. E muitas das vezes, quando essas pessoas tentarem de alguma forma mostrar os negativos, essa pessoa sempre vai fazer questão de elevar os pontos positivos de alguém. Então, é aquela pessoa que, além de ter uma autoestima boa, ela também faz questão de elevar a autoestima de outras pessoas também. Então, isso é muito fundamental, pessoal, a gente entender isso, porque uma vez que eu entendo que essa autoimagem ela pode tanto construir quanto destruir, de alguma forma isso me chama a ter um pouco mais de consciência sobre as minhas ações e sobre as minhas decisões, porque nós sabemos que pessoas que constroem são pessoas que outras pessoas fazem questão da presença dessa pessoa. Então, essa pessoa ela é bem quista no seu trabalho, ela é bem recebida em qualquer ambiente que ela for. Essa pessoa é uma pessoa que as pessoas fazem questão da presença dela. Agora, pessoas que ferem, pessoas que machucam, pessoas que só apontam os defeitos dos outros, pessoas que só destroem, geralmente as pessoas querem se afastar dessas pessoas. Então, talvez, pessoal, você que está ouvindo esse vídeo hoje, entender um pouco como que funciona essa questão da autoimagem. E entendeu agora a importância que tem de você construir uma autoimagem positiva, sabe? Então, você que chegou até aqui agora nos nossos vídeos, que tem acompanhado o nosso canal, que quer fazer essa mudança, que sente a vontade de fazer essa mudança, cansou, pessoal, né, de ficar afastado, porque o problema dessas pessoas é que elas sempre afastam as pessoas dela. E às vezes, sabe o que é o mais... vamos dizer assim, o mais chato de tudo isso é que muitas dessas pessoas fazem isso inconsciente. É chato porque, assim, muitas das vezes ela não entende por que ninguém quer ficar perto dela, ela não entende por que no ambiente de trabalho ela sempre fica de lado, no relacionamento ela sempre é a pessoa que, como se diz, que ela acha que faz tudo errado, em qualquer aspecto, ela acha sempre que de alguma forma ela está sendo prejudicada, que as pessoas se afastam dela. Mas é porque essa pessoa faz isso muitas das vezes inconsciente. Então, é interessante você saber disso, porque agora, qual é o ponto que eu quero chegar? Como eu disse, pessoal, assim como a sua autoestima e a sua autoimagem, ela foi construída através de alguns fatores que eu vou falar aqui. A boa notícia é também que você pode construir também agora uma nova imagem, porque essa autoimagem foi construída, pessoal. Ela se estabeleceu porque ela foi construída. E eu já vou falar aqui, já falei, mas vou repetir por que isso acontece. Mas só para a gente não parar aqui, para a gente continuar aqui nessa reflexão. Então, essa autoimagem, ela pode ser agora construída novamente. É por isso que eu falei. Então, voltando, pessoal. Então, o que acontece? Qual que é o maior problema de tudo isso? É porque se fosse algo tão, vamos dizer assim, que dá para passar, dá para deixar do jeito que tá, não dá, pessoal. Porque eu vou te explicar para você por que não, por que é necessário se construir uma nova autoimagem, uma vez que você consegue identificar, né? O primeiro passo nós já falamos anteriormente, identificar, aceitar, né? Quem que é essa pessoa? Entendeu? Não é excluir, né? No caso de quem descobre, vamos dizer que o seu parceiro ou que o seu parceiro de trabalho, seu sócio, alguma coisa assim, não é descartar essa pessoa, mas é conscientizar essa pessoa de que ela precisa da ajuda, que seja muitas das vezes até mesmo de um profissional, um terapeuta, né? Um psicólogo, para ajudar essa pessoa a resolver essa questão. Por quê? Porque neste caso, pessoal, como eu disse,
é um problema que está relacionado também à questão que tem a ligação com a autoestima, porque a autoimagem ela está também relacionada com a autoestima, nós já falamos aqui. E o que é a autoestima? A autoestima, pessoal, é aquilo, como eu te disse, é a forma como que você se trata. Então, a pessoa que tem uma autoestima bem elevada é uma pessoa que se ama, uma pessoa que se cuida, é uma pessoa que de alguma forma ela é carinhosa consigo mesmo. Porque eu acredito que a pior coisa que pode ter, porque se você falar, talvez tem gente que fala assim, eu não acredito que existam pessoas assim, mas tem, pessoal. Tem pessoas que elas são muito carinhosas com outras pessoas. Tem pessoas que são muito carinhosas com outras pessoas. Porém, tem pessoas também, pessoal, que são carinhosas, que tratam bem as outras, mas ela, como se diz, ela se tortura o tempo todo. Então, ela vive com aquele famoso crítico dentro da cabeça dela. Ela se critica por tudo, ela se tortura por tudo. Se ela toma uma decisão errada, ela se critica. Se ela acerta, mas não acerta no nível, na expectativa que ela tinha colocado de um determinado assunto, ela se critica. Então, isso aí, de alguma forma, como eu disse, isso é a autoestima, sabe? Então, a pessoa que tem uma autoestima baixa, de alguma forma, ela vive o tempo todo se torturando, se martirizando o tempo todo, se sacrificando, colocando ela como sempre a pior pessoa da face da terra. E já no caso da pessoa que tem a autoestima elevada, é aquela pessoa que tem um amor próprio, que se cuida da sua saúde, cuida da sua beleza, cuida das coisas à sua volta. É aquela história, sabe, que eu sempre costumo dizer, né? Se você cuida do seu jardim, que é o seu corpo é como se fosse um jardim. Então, se você cuida desse jardim, automaticamente as suas flores, né, as flores desse jardim vão florescer e automaticamente vão atrair ali, né, as borboletas, vão atrair ali os seres de alguma forma que de alguma forma gosta desse tipo de ambiente. Então, agora a pessoa com a autoestima baixa, pessoal, é como se fosse um jardim mal cuidado. Sabe? É uma comparação, mas é uma comparação muito certa. Então é quando você pega uma pessoa que ela tem a autoestima muito elevada, é como se você olhasse para um jardim e visse todas aquelas flores florescendo, né? Aquele jardim bem cuidado. Já também a pessoa de autoestima baixa é aquela pessoa que o seu jardim está plenamente seco, as flores secas, a grama seca, precisa de ser molhada, precisa de ser regada, entende? Então é só essa comparação para que a gente consiga aqui entender esse aspecto de como que funciona com a pessoa da autoimagem negativa, distorcida, e a pessoa que tem uma autoimagem positiva. Então, automaticamente, e qual que é o maior problema disso? E agora entra uma questão muito mais séria agora, pessoal. A pessoa de autoestima, consequentemente por causa da autoimagem baixa, essa pessoa tende, tá? Isso não sou eu que estou falando não, pessoal, isso é real. Tende, muitas das vezes, a sofrer com problemas psicológicos muito graves, depressão profunda e outros transtornos psicológicos também. Porque, como eu disse, se você levanta pela manhã, pessoal, já se criticando, passa o dia inteiro se criticando, à noite, automaticamente, isso vai, uma hora ou outra, isso vai te afetar gravemente. Agora, se você pega outra pessoa pelo outro ponto, né, positivo, é uma pessoa que se elogia, ela veste uma roupa, se sente bem, ela toma um banho, ela se sente nova, ela toma uma decisão e mesmo que às vezes ela erra naquela decisão, que é o que eu falei anteriormente, mas ela sabe, olha, o amanhã só vem depois da noite ter passado.
E ela sabe também que, embora aquela decisão naquele momento possa ter sido uma decisão errada, mas ela não fica se torturando, ela não fica se martirizando. Então ela sabe, olha, hoje eu não consegui alcançar o que eu queria, mas amanhã eu tento de novo. Já a pessoa de mentalidade negativa, de autoimagem distorcida, geralmente o que ela vai fazer? Ela vai falar assim, olha, eu errei aqui, não quero e nunca mais eu tento de novo. Então, às vezes, é aquela pessoa que muitas das vezes acaba desistindo de tudo que começa a fazer. Então, isso é para você ver como que isso afeta tão negativamente a vida dessas pessoas. Agora, tá. Agora eu já entendi, Ricardo, que a autoimagem ela me atrapalha, que a minha autoestima ela pode construir ou ela pode destruir. Agora eu quero saber como que eu faço para modificar isso. Primeira coisa, pessoal, é aquilo que nós já falamos, identificar, aceitar esse processo, aceitar que até aqui essa pessoa que foi construída ao longo do tempo, como eu disse, pode ser você, ou possa ser que não seja você, possa ser que seja um amigo, um parente, alguém do seu ciclo de relacionamento, amigo, não sei, ou sócio, ou qualquer outra coisa, mas que de alguma forma precisa de ajuda, né? E aí como que eu faço para poder ajudar? Ou como que eu faço para me ajudar? Porque talvez seja você mesmo. Então, o primeiro, pessoal, é a questão da aceitação e não comparação. Você sabia que a comparação é o ladrão da felicidade? Você sabia que a autocomparação, pessoal, ela rouba a sua alegria de viver. Ela tira aquilo que você tem de melhor. Por quê? E isso tem totalmente a ver com o que nós estamos falando. Por quê? Esse é um dos maiores desafios que a pessoa que tem essa autoimagem distorcida lidar o tempo todo. É a autocomparação. Porque ela está o tempo todo se comparando com outras pessoas. Ela está o tempo todo se comparando com o vizinho. Se o vizinho comprou um carro novo e ela não conseguiu trocar de carro, ela se sente mal. Se a pessoa que trabalha junto com ela conseguir uma promoção, ela tende a se sentir mal, porque ela fica o tempo todo se comparando com as pessoas. Então, por isso que eu disse que a comparação é o ladrão da felicidade. Então, essa pessoa sempre vai estar triste, ela sempre vai estar, de alguma forma ou de outra, tudo está ruim para essa pessoa. Então, isso é um dos perigos que a pessoa lhe dá. A autocomparação o tempo todo, sempre está se comparando com outras pessoas, sem pensar que nós precisamos pensar hoje, pessoal, principalmente nos dias atuais. Nem tudo aquilo que você vê na internet é. Então, às vezes, você é mais novo ou está numa idade mais velha, tem visto aí pessoas conquistando riqueza muito cedo, tem visto pessoas conquistando casa, comprando carro, pessoas milionárias muito cedo, mas nem sempre, pessoal, aquilo ali é uma realidade. Muito dessas coisas que nós vemos hoje, tanto nas redes sociais, né? Infelizmente, muito daquilo ali é uma encenação, é para vender um produto, para vender de alguma forma uma imagem e que muitas das vezes não é algo real. Mas eu não vou entrar nesse assunto. O assunto aqui é a gente construir uma nova autoimagem. Então, isso de alguma forma acaba afetando, porque a pessoa vai lá nas redes, olha uma mulher com um corpo que é de certa forma, aparentemente um corpo perfeito. Mas, como eu disse, a pessoa não sabe o tempo que aquela pessoa levou para poder ter aquele corpo, a alimentação que aquela pessoa tem que comer, né? O tanto que essa pessoa teve que investir horas e horas em academia. Então, aí às vezes a pessoa, ela olha para aquilo, ela seja uma mulher, ela se sente mal, porque talvez ela está acima do peso ou abaixo do peso, e ela de alguma forma já tentou começar uma academia ou algum tipo de esporte e acaba desistindo, porque como eu disse, é aquela propaganda que vende um produto que faz milagre. E milagre, pessoal, o que a gente precisa entender é o seguinte: o milagre, primeiro, ele vem
através do esforço. Então, o resultado só vem através do esforço. E quando eu me lanço na questão da autocomparação com aquela situação em si, seja um carro, seja um corpo perfeito, seja dinheiro, seja prosperidade ou qualquer outra coisa, sucesso, certo? Eu não posso me comparar com aquilo que eu estou vendo. Eu sempre tenho que trazer essa comparação para a minha realidade de vida. Então, a minha autocomparação é comigo mesmo. Eu preciso sempre me comparar comigo mesmo. Olhar para quem eu fui ontem ou quem eu fui no passado e ver quem eu me tornei nos dias atuais. Então, só quando a gente faz assim, a gente consegue dar esse grande passo de mudança e de realização na nossa vida, ok? Então é só para que a gente possa entender que essa autocomparação ela é o ladrão da felicidade. Então, agora vamos trabalhar o seguinte, o que eu quero falar nesse vídeo hoje sobre como eu falei no início do vídeo, que eu falei que eu tinha uma fala minha, que eu estava repassando alguns vídeos e eu reparei que eu tinha sido equivocado em uma fala minha, a qual eu falava o seguinte, que esta questão da autoestima, ela também pode ser construída geneticamente. Pessoal, me desculpa, mas isso não é verdade. Depois estudando, depois revendo esse vídeo, e aí eu percebi, porque na verdade não existe razão biológica, não existe uma razão hereditária para esta questão da construção da autoimagem. Na verdade, não. Porque se você pegar um jovem que foi criado em uma família, que foi adotado por uma família, que não é um filho, nascido geneticamente daquela família, mas que foi criado, vamos dizer assim, recebeu uma boa educação, recebeu todo o conforto, toda a segurança, todo o suporte emocional que ele precisava, ele vai se tornar um adulto maduro e com a sua autoestima perfeita. Agora, você também pode pegar alguém que é filho de fato daquela família, o seu DNA original, a sua hereditariedade, a sua raiz biológica é daquela família em si, porém pode se tornar um adulto imaturo e também com a sua autoestima baixa. Então, a autoimagem e a autoestima não tem relação nenhuma com essa questão da biologia. É uma questão do ambiente, é uma questão da criação. Então, a forma como essa pessoa foi criada, você entende? É que de alguma forma vai determinar de uma forma ou de outra como será a autoestima dessa pessoa. Nós já até falamos no vídeo anterior aqui a respeito desse assunto. Então, crianças, quando são criadas num ambiente de segurança, de conforto, de amor, de carinho, de proteção, ela vai criar nela de alguma forma, biologicamente não, porque igual a gente está falando, não é questão da biologia do DNA, mas no processo de criação, ela vai gerar nessa criança em si esse conforto, essa segurança e de alguma forma vai desenvolver nela uma autoestima elevada, uma autoestima ok, entende? Então, para falar disso, pessoal, nós deveríamos fazer um vídeo só falando a respeito desse assunto, porque isso aí está relacionado com a primeira infância, está relacionado com o processo de criação. Então, a forma como você foi criado é que de alguma forma ou outra determinou tudo o que você se tornou nos dias atuais. Então, pessoal, é uma questão da criação que você teve até os dias atuais. Então, tudo isso influenciou no ser humano que você se tornou hoje.
Eu sei que tem pessoas que vai falar assim, tá, Ricardo, mas eu não tive como, não foi uma escolha minha. Eu não tive como escolher o lar ninguém teve, pessoal. Cada um nasceu num lar de determinada forma. E o que nós precisamos entender é que assim como você, eu também, e muitas milhares de outras pessoas no mundo inteiro, também não cresceram num lar assim, não tiveram escolha, ninguém escolheu onde queria nascer. Todo mundo, todas as pessoas que nasceram onde que nasceu, foi por uma escolha, vamos dizer assim, da vida, de Deus, não estava nos nossos, de alguma forma, na nossa opção de escolha, não estava no nosso controle. Mas o que a gente precisa entender, e é algo também que eu quero falar um pouco, não é culpar os nossos pais. Já falei aqui e vou repetir, nossos pais, pessoal, não tiveram culpa. Os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam. Tem pessoas que culpam os pais até hoje por isso. E é por isso que é interessante um processo de um tratamento com um profissional para te auxiliar nesse processo. Para quê? Para você entender isso. Seus pais fizeram o melhor que eles pôde por você na condição que você tinha. Nós sempre temos que pensar o seguinte, pessoal. Nossos avós erraram com os nossos pais. Nossos pais, de alguma forma, cometeram alguns erros conosco. Nós também, embora nós nos empenhamos o máximo possível para dar o melhor conforto, para dar a melhor segurança para os nossos filhos, mas ainda assim nós também corremos o risco de errar. Os nossos filhos também, de alguma forma, podem acontecer de cometer erros na criação dos filhos dele. Então, isso não é algo que está no nosso controle. Nós lutamos para dar o melhor para os nossos filhos. Mas ainda assim, nós cometemos erros. Porque se você pegar aí, pessoal, pode pesquisar para você ver. Se você pegar se você pegar e você pesquisar, boa parte dos filhos de pessoas altamente ricas, de pessoas de um padrão elevado de riqueza, você vai ver que de alguma forma ou de outra são hoje pessoas desajustadas. Boa parte, tá, pessoal? Não estou generalizando. Alguns dos filhos de milionários, de pessoas ricas, são filhos problemáticos, usuários de drogas, alcoólatras, se envolveram em todo tipo de violência, se tornaram pessoas aí extremamente violentas. E por quê, Ricardo? Se essas pessoas tiveram todo o conforto, toda a riqueza disponível na criação desse filho. Mas por quê, pessoal? Provavelmente, como nós falamos aqui, faltou alguma coisa nesse processo, talvez o amor, talvez a atenção, talvez o pai trabalhava muito, não tinha todo o tempo para dar toda essa atenção. Então, como eu disse, não está no nosso controle. Então, muitas das vezes não é só a questão de dinheiro, porque as pessoas acham que o dinheiro somente crescendo tanto que tem pessoas que sempre falam, né? No questionamento ou em uma sessão de terapia, a pessoa vai falar, eu gostaria de ter nascido numa família rica, né? Eu sei que tem pessoas aí que vai falar isso. Eu queria ter nascido numa família rica, talvez eu não teria todos os problemas que eu tenho hoje. Mas aí talvez, pessoal, você não teria esses problemas, mas talvez você teria outros problemas. Então, isso não está no nosso controle. A única coisa que nós podemos é aceitar a vida como ela é, ok? Então, até aqui, eu espero que tenha dado para a gente poder compreender que a autoimagem e a autoestima, ela é construída através das experiências que eu vivenciei na minha infância. Então, como eu disse, se tiveram pais amorosos, se tiveram pais protetores, se tiver todo o cuidado, toda a segurança, todo o suporte, provavelmente a chance de crescer uma criança
e se tornar um adulto maduro e com a autoimagem perfeita, vamos dizer assim, com a autoimagem ali, ok? De alguma forma, tudo isso está relacionado com a questão da sua infância, ok? Só para a gente entender, para a gente agora dar sequência ao nosso vídeo. Então, eu já entendi os benefícios que me traz ter uma autoimagem bem estabelecida, e também entendi que qual é o prejuízo que pode me dar se a pessoa decidir continuar sendo como ela estava. Porque nós precisamos pensar assim, pessoal. Se até aqui, se você pensar nessa questão que seus pais erraram com você, e eu vou até voltar um pouquinho nessa questão, porque eu creio que tem pessoas que estão assistindo esse vídeo que culpam os pais. Eu culpei os meus pais por muito tempo. Eu culpava porque eu achava que eles não tinham me dado toda a atenção, todo o carinho e todo o amor. Até que eu entendi, pessoal, que eles fizeram o melhor que eles pôde dentro da condição deles. Sabe por quê? Que muitas das vezes, como eu disse, a gente tem muitas das vezes a mania de olhar mais as coisas negativas que as pessoas nos fez do que as coisas positivas. Então, se você voltar no seu passado e de alguma forma conversar com seus pais, ou quem não tem os pais vivos, mas de alguma forma voltar na história dos seus pais, você vai perceber quantas noites de sono que os seus pais não perderam para cuidar de você. Quantas vezes, provavelmente, talvez, seus pais deixaram até de comer para que você pudesse ter o pão, ter a comida na sua mesa. Então, o problema é que muitas das vezes as pessoas só conseguem olhar o lado negativo do que o pai deixou de fazer, ou que a mãe deixou de fazer. Entende? Então, a gente precisa, pessoal, voltar um pouquinho no tempo para poder trabalhar em cima disso, olhar as coisas de bom que os pais fizeram, o esforço que eles fizeram para dar um teto, para dar, meio que não uma total, mas para dar ali uma segurança de alguma forma, né? Dar um conforto dentro da condição que eles tinham. Então, nós vemos hoje muitos filhos brigando aí de alguma forma com os pais, porque não conseguem aceitar que de alguma forma eles nasceram naquele tipo de ambiente. Então, os seus pais fizeram o melhor que eles podiam dentro da condição que eles tinham. Então, isso a gente precisa aceitar, liberar os nossos pais, né? Liberar, tem pessoas que os pais já até faleceram, e as pessoas ficam presas nisso, sabe? E fica ali torturando a vida inteira, que o meu pai fez isso, que a minha mãe fez isso, que foi prejudicada. Pessoal, aceita, libera, e para que você consiga agora, de alguma forma, você está com o poder de construir uma nova vida a partir de agora. Por quê? Primeiro passo é aceitar, entender esse processo. Agora, o segundo, agora que eu já sei o que eu faço, o que eu aplico na minha vida hoje, agora que eu tenho esse entendimento, eu vou fazer diferente na vida dos meus filhos, eu vou fazer diferente na vida das outras pessoas à minha volta. Eu vou ensinar, eu vou praticar, eu vou de alguma forma passar isso para frente, que é o que eu faço hoje, para que outras pessoas não cometam os mesmos erros anteriores. Então, nossa geração, nós somos chamados para isso, pessoal. Tem muitas pessoas que até hoje não entendeu, mas não é que nós fomos chamados para consertar os erros dos nossos pais. Os erros que eles cometeram. Mas é nós pegar os erros que eles cometeram e de alguma forma não fazer aquilo repetir novamente na vida dos nossos filhos. Então, é interessante a gente saber isso. Eu queria falar isso, que eu tenho certeza que vai agregar valor na vida de muitas pessoas que estão nos ouvindo. Então, esse é um dos pontos. Entender, até aqui foi assim, mas agora eu decido fazer diferente. Eu vou fazer diferente na vida dos meus filhos
e automaticamente meus filhos vão fazer na vida dos filhos deles, ok? Então era só para poder trazer um conhecimento que vai agregar valor na vida de vocês. Agora, falando sobre construção, construir uma nova imagem, uma nova identidade. E esse vídeo, pessoal, esse é o último vídeo que nós estamos falando sobre a construção da autoimagem. Nós vamos falar sobre outras coisas agora, mas esse vídeo eu acredito que vai ficar um vídeo mais completo dentro do assunto que eu queria que as pessoas entendessem como funciona a autoimagem, como funciona a autoestima, como que ela me afeta, como ela pode me prejudicar, como que eu posso alterar essa imagem para poder construir bons resultados daqui para frente, entendeu? Então, pessoal, voltando aqui, vamos falar o seguinte. Nós já entendemos como que funciona esse processo, como foi construída a nossa autoimagem, como foi construída a nossa autoestima. E agora nós vamos começar a trabalhar em cima disso, como faz para mudar, né? Como eu disse, pessoal, a primeira coisa vem essa questão, né, de perdoar o passado, perdoar o que passou. Quem não está, uma coisa que eu penso muito, que eu coloco para mim hoje é assim, ó. Quem, pessoal, não perdoa o passado, não está pronto para poder viver o futuro. Porque a pessoa está o tempo todo olhando só para aquilo de ruim que já aconteceu. E quando a gente quer trabalhar um processo de fazer essa mudança, fazer as mudanças que a gente precisa fazer na vida da gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso, sabe? Desatar com essas amarras, desprender essas âncoras. Tem pessoas que estão presas no passado, não conseguem ver nenhuma perspectiva de futuro, não conseguem ver que de alguma forma ela pode fazer essa mudança, ela pode de alguma forma agora construir uma nova história. Eu costumo dizer assim, tem pessoas que elas, de alguma forma, elas estão tão presas ao passado e elas não param para refletir que, eu já falei aqui, pessoal, a única coisa que não tem jeito na vida, e mesmo assim pode, de alguma forma, Deus, né, interferir nisso, porque o único que tem poder na vida e na morte é Deus. Então até isso quem determina também é Ele. Agora, a única coisa que não tem jeito é para isso, para a morte. Agora, quando a questão também, por exemplo, a saúde, mas até em si a saúde, já foi comprovado, pessoal, que a nossa mente, ela pode de alguma forma ou de outra afetar sim a sua mente, a sua forma de ver a vida, a sua perspectiva, a sua autoestima, ela pode afetar positivamente ou negativamente a sua saúde. Então, até a forma que você se vê, de alguma forma, vai ditar como é que vai ser o seu futuro. Então, se a pessoa fica o tempo todo, como eu disse, pensando só em coisa negativa, pensando em doença, pensando em problema, pensando que as coisas vai dar errado mesmo. Porque assim como você pensa no seu coração, você se torna. Então, se você fica pensando nesses tipos de coisa, você vai atrair para a sua vida esse tipo de coisa. Eu tenho para mim assim, um determinado pensamento que diz assim, ó, tudo aquilo que você concentra, aumenta. Então, se você só pensa em doença, em problema, em coisas ruins, você vai atrair para você aquele tipo de pensamento. Agora, se você concentrar os seus pensamentos agora no novo, na mudança, em coisas novas, uma vida nova, uma nova realidade de vida, em saúde, em prosperidade, coisas dando certo,
portas se abrindo, você de alguma forma sendo promovido, coisas boas acontecendo, bons relacionamentos na sua vida, é isso que você vai acabar atraindo para a sua vida. Então a gente precisa entender isso, porque tem pessoas que não conseguem mudar de vida por isso, porque às vezes a pessoa quer uma coisa, mas os seus pensamentos querem outra. Então é por isso o maior objetivo, pessoal, com a criação desses conteúdos é isso: fazer com que você consiga alinhar os seus pensamentos com as suas ações e com seus sentimentos. Porque não adianta, o coração quer uma coisa, mas a mente quer outra. Então talvez na sua mente, porque é tudo uma coisa só. Tem que ter um alinhamento. Tem pessoas que estão aí sofrendo na vida, por quê? Porque estão desajustados. Eu já falei isso no vídeo anterior. O coração quer uma coisa, mas a mente quer outra. Você entende? Então, assim, a mente, às vezes, por exemplo, o coração quer prosperidade, mas a mente só está pensando em problema. Então, não adianta você fazer nada. Tem pessoas que oram, tem pessoas que rezam, tem pessoas que fazem um processo de visualização, mas por que muitas das vezes as coisas não dão certo? Porque estão orando, porque estão rezando, porque estão meditando da forma errada. Então eu preciso me conectar com uma coisa só. É por isso que é muito interessante você aprender a visualizar, você aprender a orar do jeito certo, meditar do jeito certo. Porque, por exemplo, como que funciona isso? É aquela pessoa que ela, por exemplo, ela tem o hábito. Eu, por exemplo, cultivo o hábito da oração, da visualização. Então, eu, por exemplo, tenho o costume de me ajoelhar para poder orar. Ou posso orar sentado também. Não tem aqui não é uma regra, é uma experiência. Porém, pessoal, com a minha boca eu estou declarando algo, só que a minha mente está vagando por outras coisas. Assim também pode ser para meditar, para qualquer outra coisa. Então, a importância de você aprender a meditar é isso, é você alinhar os seus pensamentos com os seus sentimentos. Porque, como eu disse, como você sente, a maneira como você sente, você é. Então, se você se sente alguém bem-sucedido, você se sente alguém alegre, você se sente alguém feliz, você vai automaticamente transbordar dessas coisas. Então, é preciso ter esse ajuste para que a gente possa passar para as próximas partes. Primeiro, nós temos que aprender isso. Na vida, pessoal, às vezes as pessoas falam, e isso é muito certo, na vida é igual um jogo. Não tem como você pular a fase. E esses vídeos também, não adianta você querer pular para o próximo vídeo sem aprender o que eu estou te ensinando aqui. Esse é um ensinamento, isso é prática, dá certo, funciona, mas só se você usar. Assim como ferramenta, qualquer outra coisa, só funciona se você usar esse conhecimento. Você pode ouvir vários vídeos, assim como qualquer outro conteúdo, mas se você não usar, aquilo não vai fazer nenhum sentido na sua vida. Então, eu preciso alinhar os meus pensamentos. Eu preciso ajustar para que eu possa, de alguma forma, começar a construir coisas novas. Então, como eu disse, não dá para construir um futuro preso pelas coisas do passado. Passado já diz, pessoal. Já passou. Não tem como mais voltar atrás. Não tem como, pessoal, você voltar lá no passado e consertar algum erro que você cometeu lá. Não tem como. O que aconteceu no passado ficou lá. Então, se for um relacionamento que não deu certo, um emprego que você perdeu, um negócio que deu errado, algum bem, qualquer coisa que você tenha perdido, passou, ficou lá. Então, só pode viver um futuro diferente quem perdoa ou quem ressignifica o seu passado.
Então, é pensar que o meu passado foi uma necessidade para que eu chegasse até aqui. O meu passado foi uma experiência. Tem pessoas que dizem, e eu até concordo muito com isso. A vida, ela é feita, pessoal, de duas fases. Na primeira fase da sua vida, você está aprendendo. E na segunda fase da sua vida, você coloca todo o seu aprendizado em prática. Então, na primeira fase, você aprende com os erros, aprende com as experiências, aprende com os relacionamentos que não deu certo, as amizades que não deu certo, os negócios que você empreendeu não deu certo, sabe? Só que o que é interessante? Que essa primeira fase é como se fosse uma receita. E é isso que muita gente não entende. A primeira fase da sua vida, que foi difícil, que foi ruim, ela foi uma receita pronta para que agora você saiba como lidar com todos os desafios que estão por vir na sua vida. Então agora você já sabe o negócio que você não pode fazer mais. Agora você sabe os relacionamentos que você não pode ter, as amizades, você está experiente, você amadureceu, você agora está pronto para lidar com tudo, qualquer coisa que vier daqui para frente. Entende? Então, isso sim é conseguir alcançar o sucesso, é um mapa, você tem um mapa que vai te levar até o sucesso que você vai alcançar. Agora, as pessoas que ficam presas no passado vão ficar num verdadeiro looping, vão ficar andando em círculo, vão vivendo aquelas experiências, revivendo aquelas experiências, até chegar o último dia da vida delas e elas vão perceber que ficaram presas no seu passado e não deram uma oportunidade para um novo futuro que estava à sua frente. Então, a primeira coisa que você precisa fazer hoje, liberar o seu passado. Perdoar as pessoas que te prejudicou. Perdoa as pessoas que te prejudicou. Aceita que aquelas pessoas de alguma forma te trouxe experiências, você se tornou alguém mais experiente, você agora tem bagagem, você agora se tornou quem você se tornou por causa daquelas pessoas. Então, até as pessoas que acharam que eram nossos inimigos, eles não sabiam que eles estavam de alguma forma contribuindo para o sucesso que nós vamos alcançar. Porque se não fossem os nossos inimigos, as pessoas que se dizem, os nossos adversários, nossos inimigos, se não fosse eles, nós não chegaríamos aonde a gente quer chegar. Então, perdoar o passado, aceitar que foi como foi, aceitar que o que se perdeu não volta mais e agora começar a construir um futuro próspero, um futuro diferente, que é aquilo que eu quero que vocês comecem a alcançar daqui para frente. Então, mais do que ter sucesso, pessoal, o maior sucesso que qualquer ser humano pode ter na vida é construir um legado que vai fazer com que outras pessoas também mudem, porque a vida só faz sentido se for no coletivo, não no individual. Sucesso individual, pessoal, muitas das vezes acaba culminando somente, muitas das vezes, em frustração e ganância. Mas o sucesso coletivo é o que traz vida plena, paz e prosperidade na vida do ser humano. Então, é isso que eu gostaria de falar com vocês. Então, entendendo que à medida que eu trabalho isso, que eu perdoo, que eu libero o meu passado, agora sim o meu futuro está pronto para me receber esse ser humano que eu me tornei, a pessoa que eu sou hoje. E com certeza, pessoal, você pode ter certeza que a partir de então você vai colher grandes resultados daqui para frente. Então, o vídeo de hoje era sobre isso que eu gostaria de falar. Nós já falamos a respeito de todo o processo,
como que funciona esse processo de construção, que primeiro, né, que é um processo de destruir para poder construir, destruir aquilo que não dá mais, não faz mais sentido, desprender dessas amarras do passado, desligar de tudo isso que ficou para trás, ficou. O que chegou até aqui, de alguma forma, foi para contribuir para que a minha vida pudesse chegar no patamar que eu quero estar. Então, só para a gente voltar nessa coisa, para que as pessoas possam ter essa compreensão de como que funciona. O seu futuro está intacto, pessoal. Seu futuro está pronto, está preparado. Seu futuro só está esperando você dar o primeiro passo em direção a ele. Mas para que você possa dar um passo em direção desse futuro, você precisa primeiramente desprender desse passado, sem olhar para trás. Né? Tem pessoas que, quando você fala de fazer mudança, a pessoa já pensa num monte de coisa, já pensa, e às vezes quando você vai olhar, por exemplo, tem pessoas que às vezes estão presas em relacionamentos antigos, aquela ex-namorada, aquele divórcio, aquela pessoa que teve que divorciar, o marido ou a esposa, e quando você vai pegar aí, quando você descobre, às vezes aquela pessoa já está até em outro relacionamento. A pessoa já até casou, reestruturou sua vida, está vivendo num novo relacionamento e essa pessoa não superou isso. Essa pessoa está presa, achando que vai de alguma forma conseguir reconquistar aquela pessoa. E muitas das vezes, pessoal, não vai. O que passou, passou. Assim também seja para trabalho. Às vezes você perdeu uma oportunidade de emprego e você está achando que de alguma forma ou de outra, quando você voltar, você vai conseguir reconquistar aquela oportunidade de emprego, reconquistar aquela namorada, aquele namorado, aquela conquista, aquele bem material que você perdeu. Pessoal, tem coisas que só cabe a nós uma coisa: aceitar que é do jeito que é e não tem volta mais. E agora eu começo a olhar para frente e eu começo agora a construir o meu futuro. Então, o nosso próximo vídeo, pessoal, nós vamos falar construindo o nosso futuro. E como que nós vamos trabalhar isso, Ricardo? Vou falar aqui, pessoal, apenas de algumas coisas que nós vamos trabalhar no nosso próximo vídeo. A primeira coisa que nós vamos trabalhar, pessoal, reconstruindo o nosso futuro, é com um processo chamado reprogramação neurolinguística. Nós vamos trabalhar com reprogramação linguística, afirmações, reprogramar o nosso cérebro, reprogramar nossa autoestima, nossa autoimagem, construir essa nova autoimagem, essa imagem que nós queremos ter para o nosso futuro. Outro processo que nós vamos usar aqui, pessoal, chamado automodelagem. Então nós vamos nos modelar. Você sabia que você, pessoal, é a média das 5 pessoas com quem você mais convive? Sim, você é a média das 5 pessoas com quem você mais tem convivência. Então você vai descobrir que isso pode também tanto construir coisas boas, mas também que você vai ter que desprender de algumas coisas também, de relacionamento e coisas que não fazem mais sentido para a sua vida, ok? Então não perca esse próximo vídeo. Nós vamos trabalhar também, pessoal, com a visualização. Vamos visualizar o nosso futuro. Vamos construir o nosso futuro, pessoal. As coisas que nós queremos alcançar daqui para frente. Outra coisa que nós vamos usar, pessoal, o nosso mapa mental. Que mapa é esse, Ricardo? O mapa mental, pessoal, é essa ferramenta que você já tem em suas mãos hoje. Você já tem um mapa nas suas mãos hoje, pessoal, que é toda essa experiência, que é toda essa bagagem, que é tudo que você já alcançou até aqui. Então você já tem esse mapa na sua mão. Tudo que você precisa agora, pessoal, é começar a usar
essas ferramentas para que você consiga alcançar esse futuro que você almeja. Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Mais uma vez eu gostaria de pedir a vocês, pessoal, curte os nossos vídeos, comenta nos nossos vídeos, compartilhe aí, pessoal, compartilhe aí com sua rede de amigos, compartilhe aí, pessoal, com as pessoas que você conhece no Instagram, no WhatsApp, no YouTube. Vamos fazer esse canal crescer, para que quanto mais esse canal crescer, pessoal, mais pessoas vão ter a sua mentalidade mudada, mais pessoas vão conseguir largar essa vida velha de lado, reconstruir um novo futuro, reconstruir uma nova vida, novos relacionamentos, novos negócios, novas empresas, novos empreendimentos. Então, eu acredito muito que quando você faz o bem também automaticamente volta para você. Então, qual é a forma, Ricardo, que eu posso fazer o bem hoje? Pessoal, compartilhe esse canal. Vamos fazer com que esse canal chegue até outras pessoas também. Tá legal? Então, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe. Tamo junto. Voltamos no próximo vídeo.